Vamos lá começar a correção dos exercícios do capítulo 3, modernização do campo brasileiro. Só botar aqui o... Eu bem errei. Estão vendo minha tela? Eu botei uma tela errada. Agora vocês estão vendo minha tela? Um monte de coisa aberta aí no meio do meu computador. Então, beleza. Questão número 1, tá? Vamos lá devagarzinho. Ó, só lembrando, se alguém quiser me perguntar alguma coisa, eu não estou conseguindo ver chat agora não, tá? Eu só consigo ver o chat em outro momento, porque quando eu estou disponibilizando a minha tela gravando, fica complicado de eu acompanhar. Grupo conheceu a agricultura familiar da Serra, né? Acostumados com a paisagem agrícola das grandes lavouras voltadas para exportação. Então, ó, reparem, grandes lavouras agrícolas voltadas para exportação, como, por exemplo, né, as grandes plantações de soja, olha só, do Mato Grosso, bacana, ligados ao agronegócio, agricultura de exportação, ligada à produção de commodities, né, de exportação. Estudantes do estado de Mato Grosso conheceram um modelo de agricultura voltado para a produção familiar, em pequenas propriedades rurais. Então, olha o comparativo aí. Mato Grosso, o estado onde nós temos, né, a maior produção de soja voltada para exportação no Brasil, grandes propriedades, grandes latifúndios, ligados, né, a grandes empresários agrícolas, a lógica do agronegócio voltado para exportação, em comparação do que acontece numa produção familiar. Pequenas propriedades rurais, policultura, subsistência, utilização de técnicas tradicionais, utilização de técnicas que têm como objetivo a preservação do solo. Muitas praticam uma agricultura ecológica também, agroflorestal, orgânica, né? E dentro de uma lógica de sustentabilidade. Então, o texto chama essa atenção, você já começa, né, a perceber esse comparativo. É importante que você tenha esse comparativo para resolver as questões. A comitiva, formada por 4 pesquisadores e 23 estudantes do curso de licenciatura em Geografia do campus de Rondonópolis, da Universidade Federal de Mato Grosso, visitou a microbacia de Barracão dos Mendes, em Nova Friburgo, no dia 14 de novembro. Eles viajaram mais de 2.000 quilômetros para conhecer as principais atividades agrícolas da região serrana e as ações do programa Rio Rural. Recebido por pesquisadores da Pesagro Rio e por extensionistas da Emater Rio, o grupo participou de uma série de palestras sobre o desenvolvimento rural sustentável. Quando você fala de um desenvolvimento sustentável, justamente a integração entre os interesses econômicos, ambientais e sociais, de forma a garantir para gerações futuras condições de sobrevivência. Lembre-se dos 5 R's. O técnico executor do Rio Rural, na microbacia de São Lourenço, José Américo Canelas, apresentou o panorama da atividade em Nova Friburgo, ressaltando a predominância da agricultura familiar, especialmente da fruticultura, floricultura e oleocultura, além da produção de orgânicos. Lembre-se, né, ao longo das nossas aulas sobre modelos de produção agrícola, né, que eu chamei a atenção para vocês que a agricultura familiar hoje não pode ser mais, infelizmente, sinônimo de agricultura orgânica, tá bom? Sobre a agricultura familiar no Brasil, pode-se afirmar que, então, de uma forma geral, obviamente, são características, né? Cada produção agrícola pode ter características peculiares, características próprias, mas aqui de uma forma, né, geral aí, agricultura familiar no Brasil. O que vocês marcaram de gabarito, meus amores? O que vocês marcaram de gabarito? Me ajudem aí. Ou ficaram na dúvida? Dá uma ajuda, Titinho. Eu marquei a D. D de dado? Felipe. Alguma dúvida, Felipe? Ou turma? Em outra questão, em outra possibilidade? Mesmo marcando a D? Você falou Felipe? Sim. Beleza, show. Então, D e E aí. Vamos lá, devagarzinho. A falta de acesso ao crédito rural. De novo, aquele macetezinho que eu dou para vocês ficarem atentos às pegadinhas de prova de ciências humanas. Palavras ou expressões de totalidade já inviabilizam, né, a afirmativa em quase 100% dos casos. Pois não, Arthur? Eu fiquei em dúvida na B também, mas eu acho que é D. Show de bola, Arthur. B de bola. Então, olha só. Os pequenos agricultores familiares, eles têm dificuldade de ter acesso a créditos pra caramba.
Os grandes agricultores ligados ao agronegócio têm facilidade? Muita coisa, mas a gente não pode falar de falta. Tá legal? A gente não pode falar de falta. A falta de acesso ao crédito rural não participa das cadeias de agronegócio? Segundo, eu posso falar que não participa? Também não posso falar. Mas participa de uma forma, né, controlada, dominada, ou seja, submetida à grande cadeia do agronegócio. Então, o pequeno agricultor quebra, o médio agricultor é obrigado a se encaixar de uma forma subalterna dentro dessa cadeia de produção, tá bom? Então, a A aí está equivocada, certo? Olha a B. É responsável pelo fornecimento da maior parte de alimentação básica dos brasileiros? Arthur, perfeito. Quase 75% dos alimentos das mesas dos brasileiros perpassa por uma lógica de agricultura familiar. Então, se a gente se alimenta, agradeçamos, né, aos agricultores familiares. E por isso concentra a maior parte das terras, da área cultivada com lavouras de pastagem no país? Não. Não. Quem concentra a maior parte das áreas de cultivo, de lavouras, de pastagens e também de terras improdutivas é o latifúndio. Tanto o latifúndio produtor, como, por exemplo, grandes pastagens, né, de pecuaristas, grandes lavouras, como de monocultura de soja, tá legal? Então, o que nós temos? Presta bastante atenção no que eu vou falar agora. Agricultura familiar, o maior número de propriedades, ocupando a menor área de extensão territorial destinada ao plantio, ao cultivo. Tudo bem? O maior número de propriedades, mas que ocupa a menor área. Já o agronegócio tem o menor número de propriedades ocupando a maior área. A maior área. O nome disso chama-se de concentração fundiária. Arthurzinho, filho, tá claro? A primeira parte está tranquilo, o restante aqui está equivocado na C. Olha C, concentra a maioria do pessoal ocupado nos estabelecimentos rurais brasileiros? E aí? Não? Não? Lembra do sistema agrícola? Sistema intensivo e extensivo? Vamos comparar aqui, vamos comparar. Presta atenção. Sistema intensivo, alta capitalização, consequentemente, menor dependência de extensão territorial e menor dependência de mão de obra, devido à modernização, devido às máquinas. Já um sistema extensivo, a agricultura familiar ela é extensiva, você tem uma baixa capitalização e, consequentemente, você tem uma grande dependência por extensão territorial e também por mão de obra. Tranquilo? Vamos ver a D. Por não ser competitiva frente à agricultura patronal, beleza. A questão não está dizendo que ela não é competitiva. Está dizendo que ela não é competitiva quando comparada em relação, né, à agricultura patronal, devido à baixa capitalização, devido ao baixo auxílio, inclusive por culpa das políticas públicas. Felipe, eu não posso dizer que não participa. É totalidade da produção de gênero de exportação. Embora a maior parte, a parte mais significativa, seja para atender os interesses do mercado interno e de subsistência, mas nós temos grandes exportadores. Vamos pegar um exemplo? Cachaça. Nós temos muitos agricultores familiares, produtores de cachaça, de várias regiões, inclusive no estado do Rio de Janeiro, que precisam se enquadrar às regras de exportação e muitos países só aceitam produtos orgânicos. É um exemplo. Tá certo? Obviamente, produtos, né, como frutas, legumes, verduras, eles são, né, assim, a vida útil é muito curta. Então, isso limita, né, a exportação. Mas também nós temos produtos da agricultura familiar que são voltados, sim, para a exportação. Então, ó, isso aqui eu não posso afirmar. Beleza? Não posso afirmar. Então, a D está equivocada. Olha, embora os membros da família participem da produção, show de bola, né? Esse nome, agricultura familiar, vem inclusive de relações produtivas, relações de trabalho não capitalistas no campo. Tá legal? A maior parte da mão de obra é contratada. E quem comanda a produção não trabalha diretamente na terra. A agricultura familiar
tá totalmente equivocado aqui o finalzinho, né? A maior parte da mão de obra é contratada? Não. Geralmente não, de uma forma geral. Temos mão de obra contratada? Sim. Mas agricultura familiar, mão de obra familiar, ou seja, relações sociais, trabalhistas, produtivas, não capitalistas no campo. É contratado e quem comanda a produção não trabalha? Trabalha sim. É o agricultor que está lá diretamente ligado à terra, produzindo, plantando, né? Beleza? Então, nosso gabarito está aqui, ó. Gabarito C. E opção C. E para ficar mais fácil, tem que lembrar daquele comparativo. Modelo intensivo, modelo extensivo. A agricultura familiar é um modelo extensivo, consequentemente, depende muito da mão de obra. Alguma dúvida, turma? Hein, meus amores? Algum comentário? Felipe, Arthur, pessoal que marcou aí. Deu para entender a explicação? Alguma coisa que eu possa aprofundar? Alguma dúvida que tenha ficado? Alguma curiosidade que eu possa responder, caso eu saiba? Tá tranquilo. Então, beleza. Vamos para a próxima aí. Eu sou roceiro, questão número 2. Eu sou roceiro, vivo de cavar o chão. Tenho as mãos calejadas, meu senhor. Me falta terra, me falta casa, me falta pão. Vamos começar a marcar aqui, ó. Vivo de cavar o chão, agricultor, né? O produtor. Deixa eu pegar aqui para marcar, ó. Ô, caramba. Agora vai. Ó. Vivo de cavar o chão. Tenho as mãos calejadas, meu senhor. Ou seja, trabalho. E me falta terra, falta casa, falta pão. Então, reparem como a função social da terra não está sendo cumprida. Rômulo, qual que é a função social da terra? Seja em área urbana, seja em área rural, é garantir o quê? Sustento, moradia, abrigo, condições de vida. Tá legal? Não sei onde é o Brasil do lavrador. Não sei. Né? O lavrador não tem políticas, né, que atendam aos seus interesses totais. Não tem isso. Há um favorecimento de uma política ligada ao grande empresário. Né? Só tem enxada e título de eleitor. Ou seja, só lembra que é cidadão na hora de votar. Né? Estão reparando isso? Direitos e deveres, né? Para votar em seus fulanos educados, que não fazem nada pelo pobre agricultor, mas sim favorece o grande empresário agrícola, que não tem terra para fazer o seu roçado. Ó, necessidade de reforma agrária, né? Um dos empecilhos imperativos aí é um processo de desenvolvimento. Lembra que eu falei para vocês que muitos países, né? Muitos países, como, por exemplo, Estados Unidos e Japão, só conseguiram avançar no final do século XIX porque fizeram uma reforma agrária. Sou soldado retirante sem medalha, sou o estrangeiro quando pego a reclamar. Sou camponês que usa tanga e sandália, sou brasileiro só na hora de voltar. Tá bom? Então, nós temos aqui uma realidade no campo. Nesse poema, né? Nós temos, nesses versos, nós temos aqui várias mazelas típicas do campo brasileiro, que levam, entre outros fatores, à pobreza, à miséria, a conflitos fundiários, né? A pauperização, beleza? E tudo leva a um processo de resistência. No finalzinho do esquema que eu fiz para vocês, eu coloquei lá, ó, resistência. E nós temos, né? Resistência do ponto de vista socioeconômico, que se trata o texto, e resistência do ponto de vista socioambiental. Do ponto de vista socioeconômico, nós citamos o MST, as ligas camponesas, a pastoral da terra. Do ponto de vista socioambiental, nós falamos de ONGs, nós falamos da sociedade civil organizada, cientistas, né? Intelectuais, ambientalistas, biólogos, ou seja, uma infinidade de instituições, de organismos, de iniciativas, tá bom? Mas, gente, assim, a resistência socioeconômica e a resistência socioambiental, cara, não tem como ser separadas, tá bom? Beleza? Com relação ao texto acima, então, ó, já vem aqui um macetezinho, tá? Vem aqui um macetezinho para vocês, olha só. Em relação ao texto acima, lembraram que eu falei para vocês que isso é pegadinha de prova? Às vezes você tem afirmativas corretas, mas não podem ser gabaritos porque não está fazendo referência, né, ao texto e, consequentemente, não está atendendo o comando da questão, tá legal? O que vocês marcaram aí de gabarito, meus amores? O que vocês marcaram aí? Não me ajuda. Marquei C. Marquei C também. Show. Mesmo marcando C, rolou alguma dúvida em alguma outra opção, por gentileza? Eu não tive, não. Não? Show, Felipe.
Alguém teve alguma dúvida que eu possa aprofundar, que eu possa, né, ter uma preocupação maior aqui? Então, vou entender esse silêncio que não. As ligas camponesas e o MST transformaram as relações de trabalho e garantiram o homem no campo o direito à terra. O que acontece? Se ainda tem movimentos de trabalhadores sem terra, significa que ainda não está garantido o trabalho e o acesso à terra a todos os camponeses. Concordaram ou não? Se você só tem luta pelo direito quando ainda não há o direito plenamente instituído. Perceberam aí tudo tranquilo? Mas são dois grandes, né? São dois grandes exemplos de luta, né, dos trabalhadores. Quando a gente fala de urbanização, a gente vai falar do MTST, dos movimentos dos trabalhadores sem tetos. Tá legal? A gente vai falar do MTST. Tá legal? Vamos lá. Atualmente, a política agrária brasileira visa assegurar a produção de gêneros alimentícios? Não! Agricultura de exportação, monocultura de exportação, commodity de exportação. Destinados à terra, nós não temos uma reforma agrária. Nós temos a bancada ruralista, nós temos grileiros, nós temos, né, grandes latifúndios improdutivos, beleza? Então você tem todo um prejuízo à agricultura familiar, beleza? Então não pode ser AB. A modernização da agricultura, aqui no Brasil está falando, né, de uma modernização já iniciada com Vargas, né, para atender os interesses industriais, com grande estímulo ali a partir do início dos primeiros complexos industriais com o JK, naquele contexto, né, de atração de multinacionais, mas a chegada da Revolução Verde, do agronegócio, se dá principalmente a partir dos anos 70 com a ditadura militar, né, estimulando, né, um grande avanço da fronteira agrícola no sentido sul-norte. Gente, eu esqueci. A gente vai falar sobre a região de Matopiba essa semana, tá? Eu tava lembrando aqui, quando eu tava iniciando a falar com vocês, eu falei assim, cara, o que tá faltando eu falar com vocês? Está na fronteira agrícola, né? No avanço da fronteira agrícola. Aí eu até botei lá a primeira parte. Tá faltando a gente colocar, a gente falar de outras características importantes desse avanço, né? Da incorporação de terras dentro de uma lógica de agricultura moderna. Então, lembrei aqui agora. A gente vai falar da região de Matopiba ou Mapitoba. A modernização da agricultura gerou a concentração fundiária, coluninha do meio do esquema, onde nós falamos sobre as questões socioeconômicas ligadas a essa modernização do campo. Por consequência, o desemprego do campo, caracterizado pelo crescimento dos boias-frias, né? E peões. Beleza, coluninha do meio do esqueminha. Espero que vocês tenham conseguido identificar. Tá legal? Olha a D. A melhoria dos indicadores socioeconômicos dos trabalhadores rurais brasileiros, nós não temos melhoria nenhuma, inclusive com as recentes contra-reformas aí, nós tivemos um prejuízo muito forte, inclusive da reforma trabalhista, a reforma, né, da Previdência, que não teve um olhar assim, direcionado à particularidade dos agricultores, né, população do campo. Pelo contrário, nós temos concentração fundiária, pauperização do campo, desigualdade, né? Conflitos, bem como sua qualificação profissional, vêm sendo asseguradas através de sua participação nas últimas eleições? Pelo contrário. O pessoal vai fazer PISM. Lembra desse conceito que eu falei? Bancada ruralista. Tá legal? A política agrária brasileira dá ênfase. A ênfase é o quê? A monocultura de exportação. A produção destinada ao consumo nacional? Não. A monocultura de exportação. Então, nosso gabarito está aqui. Tá? Gabarito C. Alguma dúvida? Não? Certeza absoluta? Tudo tranquilo? Então, beleza.